Bom, gente, bom dia. Meu nome é Rosângela, tenho 41 anos, sou formada em comunicação na área de relações públicas. Em 2014 eu descobri que eu herdei a doença do meu pai, do meu avô e do meu bisavô. É uma doença rara, degenerativa, neuromuscular e que leva à morte em 12, 13 anos, a incapacidade total. Aí, de uns anos para cá, os médicos descobriram que através do transplante de fígado seria possível, digamos, estender a vida da pessoa. Então, quando foi em fevereiro de 2015, eu fiz um transplante de fígado. Quase um ano na fila, mas eu tive que fazer no Ceará, porque aqui em São Paulo eu ainda estaria na fila, digamos assim. Porque não é uma doença aparentemente do fígado, né? O fígado ele produz uma proteína chamada amiloide, que todos nós produzimos, só que no caso de quem tem essa doença, ela vem com uma deformidade, então ela vai se depositando nos órgãos e tecidos e por isso leva a pessoa à incapacidade no decorrer dos anos, como aconteceu com os meus familiares, só que na época deles não havia esse transplante. Eu fui muito feliz fazer o transplante, parecia que eu ia fazer a unha. Eu fui rindo, minha mãe é testemunha disso, minha mãe está ali. E logo depois que eu fiz o transplante, eu fiquei apenas 6 dias entre a UTI e a parte hospitalar lá mais simples, né? Voltei para casa, a enfermagem. Só que 40 dias pós-transplante, eu comecei a desenvolver uma sequência de náuseas e vômitos intermitentes. Nenhum medicamento parava, nem Vonal, que é dado para quem faz quimioterapia, parava. E os médicos não entendiam isso. Eles não sabiam se era uma sequela da doença pós-transplante, ou seja, o que não existia antes passou a ter. Uma desautonomia, que eles chamam, da doença, porque a doença mexe muito com a parte gastrointestinal, ou se era psicossomático, porque como eu era uma pessoa muito natural, não gostava de bebida, nunca gostei de bebida, drogas, fumar, de repente eu me vi tomando uma porrada, desculpa a palavra, de remédios. Então, cada vez que eu pensava na palavra remédio, eu já vomitava. Ainda hoje, 3 anos e meio pós-transplante, ainda para mim é um assunto difícil e é algo difícil para mim. Eu odeio remédio ainda, não mudei isso. E diminuiu bastante, claro, graças a Deus. Eu fiquei até encontrar o professor em outubro do ano passado. Eu ia uma vez por semana no HC para intercorrência. Intercorrência é quando você está mal, você vai lá para eles te darem soro na veia e eu só o Dramin me parava e aquele omeprazol na veia, porque eu não tomo omeprazol, nunca tomei, não gosto, não suporto. E eu ia lá uma vez por semana. Aí eu pesquisando, eu já estava desesperada, eu falei, eu vou fazer Tai Chi. Imagina, mal parava em pé, né? Porque depois que eu comecei a desenvolver isso, eu fiquei com anorexia e bulimia. Eu não me vejo gorda, pelo contrário, me vejo muito magra mesmo. E depressão e TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, isso tudo pós-transplante. A gente não imagina, a gente vai curar uma doença e de repente aparecem outras, né? Devido a algo que eu não aceitava. E eu também não aceitava o novo fígado, coisa que no início eu aceitava, né? Fui lá fazer toda feliz, eu não aceitava o novo fígado. Moral da história. Fui buscar Tai Chi, achando, o Tai Chi vai me curar. Foi o meu primeiro pensamento, porque eu já tinha feito acupuntura em 2 outros lugares pelo plano de saúde, e do jeito que eu entrava, eu saía. Nada acontecia. Então, quando eu busquei Tai Chi, me apareceu o centro taoísta, aí é como se Deus conduzisse, né? Ele vai lá, pega a sua mãozinha, você vai seguindo. E aí eu entrei, vi alguns depoimentos, não falava da tortura chinesa, nada disso, né?
Mas eu descobri que eu gosto da porrada, viu, gente? Eu não sou masoquista não, mas eu gosto. Eu sinto falta da porrada.